Olá, bem-vindo todo mundo na nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã, Grupo dos Jungianos do Brasil, né? Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil, né? E todas as nossas entidades parceiras. E o tema de hoje é um tema muito caro para a história da psicologia analítica, que é a consciência. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Sócrates bateu muito nessa tecla, a psicologia bateu muito nessa tecla, Platão fala disso. É a frase do Templo de Delfos, né? Templo de Apolo, na Grécia Antiga. E é muito curioso nessa toada que nós estamos vivendo, 2022, onde tem tanta gente que fala de consciência, fala de amor, fala de vida e não sabe de verdade o que é viver isso. Qualquer coisinha fica ofendida, né, Leandro Dato? Né? Qualquer coisa se ofende, não escuta os outros, tem muita dificuldade de percepção de escuta do outro. Aliás, eu sempre falo que nesse mundo que nós vivemos, a percepção está extremamente abalada. As pessoas não conseguem diferenciar o que é certo e o que é errado. Entram em relacionamentos abusivos e tóxicos com facilidade porque acham que quem não presta, presta. Distorcem a percepção da realidade das coisas. Isso está muito proeminente hoje na nossa política, hoje está na nossa religião, na vida social, na vida afetiva, na vida sexual. Por que que as pessoas não têm consciência? O que está acontecendo? Onde é que a consciência foi parar? Essa é a nossa live de hoje, tá? Que vai ter com política, com religião, com a realidade do que nós estamos vivendo hoje na sociedade. E, para tanto, né, nós convidamos dois grandes colaboradores, né, que estão vinculados às atividades, às nossas pós-graduações, né? Nosso parceiro de sempre, professor Léo Tondato. Olá, bom dia, é sempre um prazer. Mas consciência do quê? Eu não sabia, eu sou consciente? E convidamos o doutor em filosofia, né, professor da Universidade Federal, professor Pedro. Bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia a todos. Tondato, você com essa pergunta levanta uma questão, um dos aspectos da consciência muito relevantes, né? Consciência, participação, né? Implicação com a alteridade. E aí, Jorge, também, nós poderíamos estar caminhando para a consciência do inconsciente e parece que nós temos que colocar outro elemento aí, a distinção de consciência e opinião, né? Sim, até porque tem muita gente que está emitindo opinião aí, professor, e até agora não tem um pingo de consciência, né? O que Exato. tem de pessoas aí politicamente posicionados que não conseguem diferenciar a mão esquerda da mão direita, meu Deus do céu, né? Chega a ser até simbolicamente complicado isso, né? Tá? Verdade. Eu queria começar brincando até com um dos grandes elementos, uma das coisas que sempre me encantou muito na história da psicologia analítica, né, foi que, diferentemente, né, da outra constituição da psicanálise e de seus derivados, Jung foi um dos autores que mais estudou a psicologia da consciência. Praticamente o volume 6 das obras completas, né, tipos psicológicos, é um tratado sobre a percepção humana. Jung fala como ninguém de psicologia da consciência, até por reconhecer e perceber, em especial, né, que muito das doenças mentais, muito das crises afetivas, do adoecimento afetivo, ocorre em decorrência, em especial, inclusive, pela perda da consciência, que muito bem o professor Pedro nos colocou, né? Ter consciência não é ter opinião. Mas nesse momento que a gente está aqui de rede social, que todo mundo fala o que pensa, né? Que é muito complicado isso, né? Todo mundo se acha no direito de dar a sua opinião, e que bom que a gente tem uma liberdade opinativa para isso,
mas ela não pode preceder a ausência de consciência. Até porque muitas vezes essa opinião pode ser totalmente absurda, ela pode ser criminosa se a pessoa for ofensiva. Então, a gente vê pessoas aí que inclusive, estão na área da saúde, né, que falam que são terapeutas, que falam que são analistas e que não desenvolveram sua consciência, que são instintivas, que saem atacando os outros por qualquer coisa, fazendo atrocidades, né? Durante a pandemia da Covid-19, nós vimos muito isso, né? Médicos falando absurdos, defendendo absurdos, né? Pessoas da área de saúde promovendo tratamentos que não tinham eficácia nenhuma, brigando, inclusive, por ideologia dentro da área de saúde. Para mim, o maior absurdo do que nós vivemos nos últimos 10 anos foi isso, né? E aí é complicado, né? Tá? Por que que eu vou lançar a primeira pergunta aqui para o professor Pedro, né? A filosofia, e o Jung se referindo à filosofia o tempo todo, vai falar de Kant, ele puxa, né? Sócrates, Platão, aliás, a obra do Jung, as referências bibliográficas do estudo de Jung sempre são muito academicamente, né, muito bem colocadas, né? E ele vai, né, Schopenhauer, Kant, né, é um tratado de filosofia, né? Para ler Jung chega uma hora que é difícil, você tem que, né, sabendo de onde é que ele está puxando cada questão. Mas ele vai trazendo sempre esse paralelo, quando a temática é consciência, com os próprios questionamentos filosóficos, né, professor Pedro? Só que coordena um grupo de pesquisa sobre Jung lá na Universidade Federal de Goiás. Ele insiste muito também em diversos textos, né? Ele denomina a filosofia como metafísica, né? Fazendo crítica, obviamente, porque, na minha suposição de leitura, então estaria se referindo a elementos que, depois do século XVII, tomarão outro significado. Eu digo isso pelo seguinte: um mundo pré-estabelecido, do qual nós teríamos sido emanados da ideia, Platão, ou do primeiro movente, Aristóteles, é convertido à ideia de que nós teríamos sido criados pela concepção cristã medieval, principalmente Agostinho e Tomás de Aquino, dois grandes sistemas. E aí, nós já estamos no século XIII com Tomás de Aquino, né? A ideia de algo pré-estabelecido, a partir do qual a gente deveria se harmonizar, ou ter consciência dessa ordem cósmica emanada ou criada, né? Antiguidade clássica, o período cristão medieval. E aí entra a palavra consciência, né? No sentido duplo. O primeiro sentido, de contemplar essa ordem pré-estabelecida. O segundo sentido, de participação e transmissão, né? Consciência, estar ciente de, mas também no sentido de formação, do consciência, ou da participação daquilo que eu contemplei. Quando vem o mundo moderno, século XVII, né? O eixo não é mais esse ser estar em harmonia com essa ordem cósmica, mas nós estamos preocupados com ente, no sentido de manifestação do ser, né? A função, toda a técnica, todos esses elementos, né? Professor, aí, Jorge, só um instante, nós temos, nesse momento, nós começamos a ter certas categorias que serão herdadas tanto por Jung quanto pela ciência, né? Depois a gente fala dessas categorias, né? Mas o fato é que depois, posteriormente, Jung sempre se reforça como cientista, né? Ter consciência ou estar ciente de alguma coisa é diferente de ter opinião, né? E pressupõe que haja certa regularidade a partir da qual eu possa falar ou ter um discurso científico ou ter consciência de algo, né? Maravilha, professor. Antes de eu passar a palavra para o Léo Tondato, eu queria continuar com uma linha de raciocínio aqui. Praticamente a gente percebe uma migração na constituição da era moderna, quando a gente vai vindo o estudo da história, o estudo da antiguidade, da Idade Média,
você começa a falar da constituição da figura do sujeito. Porque até então esse sujeito, até a gente chegar por volta do século XVII, ele era simbiótico com o meio. Então, o mais importante que o sujeito era a tradição da família, era o feudo, era o núcleo, né? Que a gente tem muito disso aqui na tradição coronelista, aqui pelos interiores afora, né? De que família você é, o sujeito constituído pela família, né? E até esse discurso conservador de hoje também remete muito a isso, né? E aí vem toda essa visão liberal, a Constituição da Era Moderna, falando que o sujeito pode ser independente. Vem a noção de liberdade, vem tudo isso aqui, historicamente falando, né? Mas é muito curioso, né? Porque essa bebida, né? Essa transmutação que nasce, inclusive, dentro dessa discussão filosófica, e que vai desaguar depois na constituição da psicanálise e seus derivativos, né? A psicologia analítica é uma delas, né? É muito curioso, né? Porque a gente está reivindicando o status de pessoa, né? Que até então era muito tênue, né? As pessoas eram o quê? O que você é? Eu sou igreja. Ah, eu sou, né? E é curioso porque hoje em dia isso também tem muita gente com essa percepção que ela não se vê enquanto sujeito dentro das ações sociais dela, né? Ela só é ser participando enquanto militante de alguma coisa, né? E aí, professor, bate isso aí com a gente Jorge, Jorge, é muito interessante isso, né? Quer dizer, em determinado momento da história, que é o século XVII, inicialmente, mas XVII e XVIII, nós estamos preocupados em como é possível ter consciência. Ou seja, como é possível eu estar ciente de alguma coisa? Ou seja, como é possível, e se é possível eu conhecer algo? Sim, é possível. Os três sistemas, o racionalismo, o empirismo e o criticismo, Descartes, Hume e Kant, por exemplo, dizem sim, é possível conhecer. E o Kant diz, mas não se conhece a essência, conhece-se a manifestação fenomênica, o que depois, no século XIX, se transforma em comportamento humano, psíquico, no caso da psicologia. Né? Isso é interessante, porque desde o século XVII, Descartes é de 1596, 1660, e Hume, 1711, 1776. Ambos, quando vão fundamentar as suas teorias do conhecimento, dizem, cuidado com a metafísica. Ambos não. O Hume diz, cuidado com a metafísica, mas ambos dizem, cuidado com o vulgo, ou seja, cuidado com a opinião. Opinião não é consciência. Não é? Que maravilha isso, professor Pedro. Deixa eu aproveitar essa deixa aqui e jogar, né, para o Léo Tondata aqui, para a gente poder fazer esse processo. Né? Léo, hoje a gente está nas redes sociais, temos ampla tecnologia, a sociedade está aí, todo mundo tem seu espaço garantido para poder ter a livre manifestação, fazer seus seguidores, né? Mas é tão interessante que a gente também está num adoecimento coletivo. Muita gente aí não sabendo diferenciar a esquerda de direita, não, a mão esquerda não sabe o que a direita faz, e vice-versa. Né? Fora de si, fora da realidade. A gente está assistindo pessoas que, antes da festa acontecer, dão um chilique na porta da festa, né, Léo? E aí, depois fica aí chorando que não participou da festa, auto-boicote, pessoas, inclusive, muito, até na nossa área, inflacionadas, com ego inflado, pouquinho humildade, né? Dando tiro no pé, que coisa mais feia, que feiura, né? Achando que tá fazendo bonito, detonando, se detonando. Oh, meu Deus, Léo. É muito curioso esse paradoxo entre emitir opinião e ter consciência, né? Você, Léo. Exatamente. Bom, eu ia começar, né? Quem é você que não sabe o que diz? Né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas reproduzem a fala, mas elas não têm consciência do que elas estão falando. Rapaz, como tem isso, né? A ideologia, nesse sentido, é toda fictícia, né? Ela nunca entrou dentro da ideologia para saber o que ela está falando. Exato. E aí, o que ocorre também? Além de não saber o que está falando, não escuta. Né? Se a gente pensar numa proporção, nós temos 2 ouvidos, uma boca.
Dois olhos, né? Não é dois olhos, eu sou uma boca, não são duas. Né, Pedro? É verdade. Então, Eu vi uma citação essa semana exatamente disso. Se você está falando muito claro para as pessoas, gente, vamos trabalhar juntos, tragam suas opiniões. E a pessoa está gritando, vocês não estão me escutando, vocês não estão me ouvindo. E falando, gente, mas eu estou pedindo para você dar opinião, como é que eu não estou te escutando? Né? E a cena horrorosa, né? Porque a pessoa dá pedida, xerique antes de entrar na festa e depois reclama quando a festa acontece, vendo os vídeos da festa falando, eu perdi a festa, eu sou vítima do mundo, oh meu Deus. E aí, Léo? exatamente, exatamente. Eu acho que e repete isso, né? Então, o quanto que há, eu não vou trazer em termos de polaridades, mas sim em dinâmicas relacionais, se a gente pode pensar bem, né, Jorge? Na questão da consciência e de uma inconsciência. E às vezes é uma inconsciência do outro, às vezes é uma inconsciência de si, ou do lugar em que você está. O lugar pode ser físico, pode ser lugar psíquico, ou da própria interioridade, né? E que só repete. Então, às vezes, você falou, né, nas redes, às vezes eu fico olhando, né, eu passo o olho no Instagram, né, eu falo, gente, mas às vezes está consciente do que você está postando, do que você está falando, né? Que também tem uma certa responsabilidade nisso, né? A liberdade nós temos, mas não, né? Mas às vezes se confunde com a libertinagem também. Até a gente tem uma regra da comunicação, para quem já estudou comunicação, jornalismo, você pode falar o que você quiser. Só que existe. E alô, presidente! Oi! Essa vai para você, tá? A liberdade responsável. Você assina pelo que você fala. Você Parece que, responde juridicamente pelo que você fala. parece, Então, Jorge, nós temos liberdade, sim, de expressão, mas isso é assinado. Tanto é que aqui onde, inclusive, muita gente confunde os grandes elementos, né? Porque não é que a gente não pode falar o que pensa, você fala, mas você vai responder juridicamente por isso. ô Jorge, é interessante, né, Tondato? Parece que a gente deveria. A história é muito legal, por isso que eu falei o Tondato, que também tem mais uma formação que fiquei sabendo hoje, né, na história, mas parece que a gente poderia ter caminhado do mundo do mito, do mundo da opinião, para o mundo. Eu não estou chamando o mito de opinião, não. Estou dizendo do mito à opinião, da opinião ao conhecimento, à consciência, da consciência a elementos mais profundos do ser humano, que aí envolvem o inconsciente. E aí o Jorge chama a atenção no início, que parece que nós demos um salto atrás, né? Porque e você com essa citação a letra da música, né? Essa aí, não é? Parece que, ao invés de a gente dar um passo à frente, nós estamos nos perdendo nos meandros da opinião, da particularidade. Isso é um grave problema, né? É isso que eu acho que nós podemos pensar, né? Quer dizer, quando a consciência começa a ceder espaço à opinião, o mundo começa a virar particular, né? E nós aí Professora, perdemos de vista a universalidade que nós tanto lutamos, né? eu queria até aproveitar, né? Hoje saiu um manifesto aí da Fiesp, mas a Sim, saiu. Faculdade de São Francisco, são mais de 100 entidades aí, FEBRABAN, as principais entidades em defesa da democracia. Eu fui ler o documento, achei ele muito interessante, porque o que está sendo pontuado não é a questão de defender a ideologia A, B, C ou D, mas a liberdade, o direito ao voto, o diga não à ditadura, não às manifestações fundamentalistas, não à tirania. E as pessoas estão querendo relativizar toda uma constituição histórica, né? Uma ruptura de valores de um Estado de direito.
Isso é muito complicado, né? Porque a gente está numa sociedade feita por leis e que a lei ela não vai ser relativizada pelo gosto de A, B, C ou D, né? Tá? E aí é onde me chama muita atenção, professor Pedro, eu queria continuar com o senhor, porque a gente está num processo que me encanta e me assusta ao mesmo tempo, onde o Léo começou a falar disso também, vou passar primeiro para você, depois o professor Léo complementa. Uhum. A gente está tendo uma crise de percepção, onde da presidência da República até que nós que estamos aqui no baixo clero, né, a gente que está aqui no chão de fábrica, a pessoa não consegue perceber onde que ela está, o que que ela está fazendo da vida dela, tá? Ela não tem percepção da vida no mundo, o que que é o mundo hoje, que jeito que o mundo está. Tanto é que mais da metade dessa onda conservadora que foi levantada, é muito curioso que as pessoas estão gerando um mundo de fantasia ideal da década de 60, sendo que a gente está em 2022. Esse mundo é fantasia, esse mundo não existe. Isso é um saudosismo da infância, é um saudosismo da adolescência, é um mundo ideal, não é um mundo real. O mundo hoje é outra coisa. É um mundo que não aceita mais preconceito, que não aceita a, a intolerância, que não aceita manifestações idiotas. Tanto é que cada pessoa que manifesta coisas muito absurdas, ele vai ser cancelado, ele vai ser ridicularizado publicamente, né? É um mundo de uma velocidade ímpar, é um mundo onde a juventude não tem mais essa concepção de propriedade privada como as nossas gerações tinham. Então, é um mundo de transformações gritantes, em especial feitas pela tecnologia, tá? Mas a galera não consegue perceber que ela está numa outra esfera, ela não olha para o lado, ela não consegue ter empatia, ela não consegue ver a realidade, porque ela está presa a um mundo ideal que é da cabeça dela. Ela está psicotizada, ela não está conseguindo ter contato com a realidade. E está fanatizada, né? Queria que vocês me falassem um pouco disso. Fico pensando, Jorge, assim, o grito dos últimos dinossauros, né? Porque o Hegel e Nietzsche incomodam muito a gente sobre essa ideia que a gente sempre tem um retorno renovado, mais enriquecido. E você tem razão, nós estamos vivendo num mundo, né, em que a comunidade trans está mostrando para nós outra forma de amor, outra concepção sobre amor. E, ao mesmo tempo, a gente convive, eu estou citando a comunidade trans só como um exemplo, mas, ao mesmo tempo, a gente convive com pessoas, né, que pensam exatamente o contrário, como você mesmo acenou, os anos 60, eu até retornaria mais atrás ainda, né, talvez moderno, o medieval, né? Nós temos e nós da filosofia adoramos crise, então esse momento para nós é ótimo, porque é momento de renovação, da gente repensar. Nós atingimos todo um patamar de ciência, de estudos teológicos, filosóficos, né? Agora nós temos a possibilidade de um novo mundo, uma nova forma de convivência, uma nova forma de consciência. E aí os últimos dinossauros estão dando seus últimos berros, né? Na tentativa de apresentar para nós toda essa intransigência que nós estamos vendo, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Sim, né? Isso é global, isso é Não global. É global. Então, eu acho que esse programa, esses temas que enfocam nesses programas e essas comunidades, né? Não só a trans, existem outras, né? Sim, o próprio movimento negro, a gente está vendo aí, tem várias, né? A própria live discussão. aqui, né? Sim. A live aqui aponta também para esse cenário, o esforço de colocar Jung em universidades, de apresentar um homem profundo. Acho que tudo isso vai contribuindo, ô Jorge, e tomara que esses dinossauros fiquem com dor de garganta e não consigam mais berrar. Né?
Olha, antes disso vai vir a diarreia, vai vir muita dor de cabeça, muita briga com o mundo, porque você brigar com o mundo, brigar com a tecnologia, chega uma certa hora que a tecnologia, o mundo não dá ré, gente. Foguete Não. não volta para trás, então não adianta espernear. Eu volto para aquela figura metafórica. Tem gente que está fazendo escândalo antes da festa acontecer. Só lamento que você vai perder a festa e garanto que a festa vai ser a melhor do mundo, tá? Não, Léo, interessante, Jorge, a fala do Léo, né? Muito pontual. Uma boca, dois olhos, dois ouvidos. Eu lembrei, Léo, do Bachelard. Quem que é mais importante para a ciência, o velho ou o novo? É o novo, porque ele pergunta mais, então ele está mais ligado à questão do ouvido, né? De escutar. O velho responde mais do que pergunta, né? Talvez é hora da gente perguntar mais, né, sobre os sinais. maravilha. Léo, problema dessa percepção. Estamos tendo um problema gritante de percepção. Pessoas não escutam, não têm escuta. E o que me assusta muito é que isso está dentro da área de saúde. Tem gente que não sabe escutar o outro. Você tem aquela vivência que nós tivemos aí de um grupo, né? Que você falando, gente, vamos fazer uma coisa coletiva, vamos fazer juntos. Vocês não estão me escutando. O que é isso que as pessoas não escutam mais? E pior do que isso, que tipo de profissional de saúde é esse que não escuta o grupo, que não escuta o que está sendo pontuado? Né? O que é isso? Que falha é essa de percepção das pessoas hoje em dia? Tá pegando uma situação aí só para ilustrar. Exatamente, né? Eu fiquei pensando um pouquinho enquanto a gente estava conversando. Eu vou traçar aqui um caminho, tá, gente? Será que está faltando Apolo? Ou será que está faltando Dioniso? Ou será que está faltando... Exatamente. Acho que tem muito Dionísio por aí, né? Entendeu? Será que está faltando Apolo enquanto consciência solar? Né? De perceber Exato. e iluminar aquilo. Quando você ilumina, você consegue ver. Exato. Né? E aí eu lembrei de uma outra... Eu vou trazer uns personagens hoje, tá, gente? Um novo Apolo, né, Tondato, que você está dizendo, né? Apolo, exatamente. Exatamente. Uma nova síntese. Ou será que seria a figura do psicopompo, que a gente não está tendo tanto Hermes, regendo a sabedoria, que eu acho que também poderia ser colocado aqui, né? Sim, também. Ou será que... transitar por todos os lugares de uma forma a ser o Narada Muni dos hindus, né? Exato. Então eu fiquei pensando, ou será que esse novo Apolo ele pode ter luz sem precisar cegar o outro? Pode o quê? Não ouvi? Ele pode ter luz sem precisar cegar o outro. Gostei. Ótimo. Né? Aí eu lembrei de uma amiga do Jorge, que eu vou chamar para a festa, tá, Jorginho? Uma amiga então sua. Ela vai fazer chilique na porta? Não, mas vai dar apagão, porque é Nix. Né? Nix, a própria deusa da noite. Né? E aí eu fiquei lembrando dessa questão, né? Então, né, as derivações de Nix, pensando na genealogia grega, e também nós temos uma... Vou trazer um pessoalzinho para a festa, né? Nós temos Nêmesis, que é a força encarregada de abater toda a desmesura, e Híbris, o excesso de felicidade de um mortal, ou o orgulho dos reis em sua supremacia, né? Tá, então, peraí, Léo, só para me entender. Então, você acha que pode ter a ver com os excessos, essa falta de percepção dos 5 sentidos? Eu fiquei confuso. Agora eu tô tontinho aqui. Tá tontinho, vamos lá. Então, vamos te auxiliar. Ué, eu posso ir pelo excesso numa unilateralidade, numa posição inflada do ego? E aí isso vai fazer com que eu não perceba o que está acontecendo em volta? Exatamente. Ah, entendi. Ou o oposto, né? Exato. E aí, a Nêmesis também era chamada, então, de a inevitável. Né? A híbris, a arrogância do poder, lembrando do Jung, o amor oposto ao poder, a Nêmesis é a punição dessa arrogância. Então, a gente não pode pensar aí que a híbris enquanto arrogância, Nêmesis enquanto punição dessa arrogância, que ela pode estar presente no sujeito quando a natureza pune a pretensão dos que se acham poderosos o suficiente, então, para manipular o mundo e a vida ao seu bel prazer.
Peraí, posso citar um exemplo que eu Exatamente. quero depois até jogar para o professor Pedro, e acho que você também como professor, Leoton Data. Eu tenho por experiência de vida que o pior aluno não é aquele que chega querendo aprender, que fala que eu não sei, professor me ensina. É aquele que acha que sabe mais do que você sem ter te escutado, é isso? Exato. Porque Exato. tem uma galera que quer fazer curso que ela não vem para aprender, ela vem para se mostrar, para falar que é gostoso, né? Humildade de aprendizagem zero, né? E invariavelmente são péssimas pessoas enquanto seres humanos, né? Exato. Então, é compreensível que a gente tenha orgulho, por exemplo, das nossas conquistas e afins, né? Que isso vai ser representado pela Ibris. Mas, quando isso se torna uma soberba, uma inflação, com certeza Nêmesis vai agir, né? Isso e aí é onde vem o auto-boicote, aí é onde vem os tombos da vida. Exatamente. Ué, vamos pensar só vamos trazer uma imagem rapidinha? Ué, o Titanic era um navio inafundável, né? A arte imita a vida. Então, o iceberg foi a Nêmesis que causou o naufrágio do navio, que era, né, O inaufragável. luxo dos luxos, né? O luxo dos luxos, né? Se Exato. fosse construir um Titanic hoje, a proporção seria quase que $1 trilhão, né? É caríssimo, luxuosíssimo, né? Então, eu acho que é importante tomar cuidado com essa unilateralidade da consciência, que pode cegar. Eu lembro do mito de Ajax, né? Mito grego, em que ele mata ali, né? Todo o rebanho, achando que são seus companheiros, mas quer dizer, você fica cego, né? Então eu tô na porta da festa discutindo com segurança, sendo que o segurança falou que eu já posso entrar. Rapaz, pior do que isso. Você está falando, não, eu quero te escutar. A pessoa fala, você não está me escutando. Mas é Você não, interessante demais essa análise, né? você faz tudo que a pessoa quer. Né? A pessoa te faz 6 propostas, você atende 7 propostas das 6 que ela fez, você faz até além, e ela sapateia falando que você não escutou. Eu acho isso tão fantástico, e é de um auto-boicote tão nocivo para a própria pessoa, que ela faz feiura, ela dá birra antes da festa começar, a fila para entrar na festa tá dando volta no quarteirão, todo mundo vê ela dando escândalo, e aí a galera fica olhando e fala, coitado, meu, que é isso? Sabe, as pessoas ficam meio estarrecidas, falam, cara, coisa mais feia, né? Que chilique! Hã? E aí estragar a noite de Jorge, quem tá com ela, estraga a própria noite, que ela podia estar entrando pra festa, beijando na boca, curtindo, dançando, se divertindo, festando com os amigos, interagindo com outras pessoas. Mas não, eu preciso estragar tudo! Que eu não gostei daquela lampadazinha cor-de-rosa colocada lá no teto. Ela não viu onde ela tá. Ela não percebeu com quem que ela tá andando. E pior do que isso, ela não viu o tamanho da feiura que ela está fazendo com a própria vida. Professor Pedro, quero um pouquinho mais sobre percepção. O que é essa, sim, ia essa falar disso. dicotomia dessa percepção? O que é isso? Né? Eu ia falar disso, né? Será que nós podemos conhecer alguma coisa mesmo? Essa é a pergunta colocada no século XVII pela toda a nossa tradição. A gente supunha algo pré-determinado, né? E aí, no mundo moderno, será que podemos? Né? O primeiro a trabalhar a percepção foi o Hume, David Hume, 1711, 1776. Dizendo assim, olha, Descartes, essa noção de ideia que você tem, que você não dá conta de provar, é algo que você supõe. Eu não. Hume, parto do pressuposto que os homens têm 5 sentidos, né? Pode ser que fale um ou outro, né? Mas na aplicação deles, que é a sensação, nós criamos uma impressão ou imagem na nossa mente que se chama percepção, né? Da qual a gente pode gerar um conceito e depois nós podemos ter consciência desse conceito. O problema em Hume é que todos nós partimos
partindo desses sentidos, nós poderemos ter várias concepções sobre o mesmo objeto ou sobre o mesmo fenômeno, e ele acaba por negar a ciência, acaba por dizer, então, que essa regularidade não é constante, né? Percepção, esse primeiro conceito que nós temos, então está estritamente ligado com a necessidade da gente ter consciência. Só que no caso do Hume, se tornam várias consciências, que acaba negando a ciência, né? Depois disso é retomado com a ideia da possibilidade da gente estar ciente de certa regularidade, consciência, e também da responsabilidade, porque o Tondo é curioso, ele atualiza um mito, mostra para nós que o mito não morreu, né? Ou seja, há certa regularidade que nós podemos, ao mesmo tempo, ter consciência, mas também tem a responsabilidade que ele mesmo chamou a atenção de partilhar, que é outro conceito, outra semântica da palavra consciência, né? Participar ao outro. Opinião é algo desnecessário, é algo maléfico, né? Aos homens que são carentes de muitas características em relação aos outros animais e à própria natureza, né? Que nós já tínhamos superado isso, ou pelo menos eu sonhava que a gente tivesse superado isso. Percepção, eu entendo assim, Jorge. E é curioso, porque, ao mesmo tempo, né, nós somos hiperestimulados. Hoje, a tecnologia, o emprego da tecnologia em todas as áreas, de uma certa forma, também hiperestimula a nossa percepção, né? Você, para jogar um game, aí, você tem que estar atento, né? Você tem que ou escutar uma música, né? E é tão paradoxal isso, né? A tecnologia, de uma forma, estimula a percepção, mas as pessoas estão cada vez mais alienadas, mais fora da realidade, não conseguem olhar ao lado, não conseguem olhar para dentro da festa, ela está na fila do lado de fora, em vez de falar, não, deixa eu segurar a onda aqui dentro, que lá dentro eu extravaso, mas eu vou extravasar me divertindo, ela dá chilique na porta da festa, né? Antes da festa começar. Então, e depois Jorge, passa um mês, passa 2 meses, aí vai chegando a notícia, olha, seus melhores amigos estavam na festa, a festa foi maravilhosa, todo mundo comeu, bebeu, dançou, ou seja, a festa perfeita, né? Mas por que as pessoas estão se colocando fora da festa? Por que é mais lícito fazer o papel da feiura, sabe? Dar escândalo para todo mundo que está do lado de fora querendo entrar na festa, ver. E vou traduzir isso numa palavra mágica, auto-boicote. Sim, professor Pedro. Não, eu estava pensando nisso. Você já falou várias vezes dessa festa, a entrada na festa. Eu fico pensando, o Kant falava assim, né, que a antecâmara da ciência. E eu fico pensando, do que vale a introdução? A festa vale pela festa, é o tal que o Jung se refere lá na sincronicidade, não é? Você aprende a nadar nadando, a beijar beijando. Que sentido tem a introdução? A introdução, para Hegel, só pode ter sentido se for o primeiro momento, não é? Então, assim, nós parece que o Tondo fala bem sobre isso. Ó. Olha, para que esse negócio de oposição? Ainda estamos nessa? Não é opositivo? Nós não caminhamos para isso, né, Tondo? Parece que nós caminhamos, nós que estudamos, investigamos, que o Jorge chama a atenção e o saber, né? O que isso aconteceu com o saber, que a gente pudesse... E você veio com Apolo, olha, mas estamos encharcados de Dionísio, como é que vamos organizar isso, né? De novo. Se bem que eu gostaria, até, professor Pedro, de não demonizar o Dionísio, porque o Dionísio também puxa para a consciência, né? Não, é exatamente o contrário. Da sombra, né? É exatamente o contrário que o Tondo fala. Não Dionísio e não Apolo, mas os opositivos Dionísio e Apolo. Foi assim que eu entendi, né, Tondo? Então, sim, é isso aí, né? É legal a gente deixar isso claro para quem está nos assistindo, né? Porque os mitos vão puxar para a gente ter uma percepção da vida, da dinâmica da vida, né, Léo? Exatamente. Eu acho que não é nem um lado nem um outro, mas uma dinâmica relacional entre eles. Por que não? Exatamente. Mas a criatura está dando chilique na porta da festa, como é que ela vai relacionar? Quando o princípio dela é que é o motivador desse chilique,
não é? É Se ela causar, concebe... professor, hoje ela quer causar. Então, já que eu não sei dançar direito, eu não sei comer, não sei conversar, deixa eu dar chilique na porta que aí todo mundo me vê. Olha que legal. Eu causo, eu chamo a atenção pelo chilique, e grita bastante esperneio. Se faz de vítima, tadinho, põe dedinho na boca. Aqueles ingratos não me escutaram. E aí, Jorge, Aquele realça o princípio dicotômico contra o qual o Léo está colocando, né? Sim. E aí, Léo? O senhor foi Exata. evocado. E outra coisa, eu estava lembrando, vamos trazer uma coisa bem atual, chegou na minha casa essa semana passada, no máximo, tá? Um livro da editora Vozes, Verena Cast, Abandonar o papel de vítima, viva a sua própria vida. Abandonar o papel de vítima, viva a sua própria vida. Preciso ler isso aí com urgência, viu? Porque está infestado. A quantidade de pessoas à nossa volta, inclusive profissionais de saúde. Vou te mandar de presente, Jorge. Eu quero, obrigado, aceito. Entendeu? Porque o que acontece? Você fica chilicando, ou você fica ali, né, tirando a calça e pisando em cima, né? Só que você não percebe que ali em volta tem um mundo e tem uma vida ocorrendo ali também, e que essa inconsciência, né, ou essa questão, né, que pega o quê? Pega em algum complexo e rompe a consciência e você é possuído. Eu brinco, eu falo, você fica possuído pelo ritmo ragatanga. Entendeu? Então, faz um acererê lá e fica. E o que acontece? Né? Quando você percebe, você fala, ai, quando eu vi, eu já fiz. Eu fiz isso. Ai, não fiz, né? Aí você fica, como diz o Hollis no livro Assombrações, tomado pelo fantasma da culpa, do arrependimento, da vergonha. Quer dizer, não é mais fácil você trabalhar sobre si mesmo e perceber quando a coisa vai acontecer, quando a crise vai chegar, quando você vai agir de tal forma, inclusive muitas vezes até belicosa? Não, né? Olhar para si dá trabalho, né? Você está citando também o livro do James Hollis, Assombrações, né? Também é excelente obra. E você está me lembrando um livro que é da nossa história da psicanálise, que é um dos que eu mais gosto, de William Reich, Escutas é Ninguém, né? Que também pega um pouquinho disso para uma outra vertente, né? O Reich sempre falando da questão corporal, mas também tem um pouco dessa coisa, desse complexo de inferioridade aí, né? Que eu fui abusado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, tadinho de mim. E aí a gente vê a definição da palavra coitado, que só isso aí vai dar uma live todinha, né? Que é quem sofreu o coito. Um fudido, enrabado, né? E se for coitadinho, foi uma dedada, tá? A gente fala a palavra e não se liga no significado dela. Exato. Né? O que é o coitado? O que é a coitada, né? O que sofreu o coito, né? E é muito curioso que tudo isso começa na inexistência de percepção da realidade, do mundo, do que está acontecendo, do que ela pode vir a ganhar entrando para a festa e não dando chilique na porta. Eu acho isso tão fenomenal, né? Como é que está associado hoje a problemática da consciência com as demandas de auto-boicote, que hoje são muito frequentes, né? E aí, Sim. passa para os dois aqui. Eu acho que essa inconsciência, né, e esse trabalho consigo, que também é outra coisa. Às vezes vai chilicar no trabalho de si, né, porque acha que o trabalho de si é tipo miojo, faz lá em 3 minutos está pronto. Né? Sim, é terapeuta e não quer fazer análise, não quer fazer terapia, eu não preciso, porque eu sou muito bom. Ou se faz de um jeito que seja muito mais para se autoafirmar do que realmente trabalhar a própria sombra. E, infelizmente, eu conheci muitos psicoterapeutas que têm essa pegada, que nunca entrou numa terapia de verdade, cumpre até todos os protocolos da Sociedade Internacional, mas ele não melhorou enquanto ser humano. Ele fez lá as horas, mas nunca fez as horas, porque ele nunca se entregou para o processo, né?
E aí a gente tem um outro autor que fala disso, né? Adolf Grugenbuch-Craig, né? O abuso de poder em psicoterapia, né? Que, aliás, é um tapa na cara com relação a isso, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa própria sombra, né? Exatamente. E aí cumpriu todas as horas, né? Mas não cumpriu o encontro marcado consigo mesmo, né? Lendo os livros negros, isso é fatal, né? Porque a alma vai espernear quando isso acontece, né? Ah, E aí a pessoa vai dar chilique na porta da festa gostoso, né? e não é uma volta de Nêmesis e Híbris, então? Se ela, Sim. né, nesse sentido, olhando por essa lente? Verdade. Né, Pedro? Eu acho que tem uma, né? E aí, o que acontece? Inconsciente de si, né? Fere o outro e se fere também, mas eu acho que é uma questão, né, de olhar. E para olhar, vai precisar de coragem, vai tocar o dedo na ferida, vai doer, né? Mas é mais fácil, né? Ficar num pseudo-paraíso, né? Como é que é o nome do livro da Verena Cast aí, para a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo? Abandonar, eu vou até pegar. Abandonar o papel de vítima, viva a própria vida. Nossa, Vou até pegar rápido. pesado. Isso e atualíssimo, né? E aí, professor Pedro? Lembrar uma leitura significativa, a natureza da psique do Jung, principalmente aqui no que eu estou pensando, o item 13, que ele começa exatamente falando que a psicologia científica nasce sem alma. Eu chamo de psicologia científica aquela do século XIX, anteriormente concebida como estudo da alma, né? Essa, depois de Kant, entrando no século XIX, convertendo o fenômeno em comportamento psíquico, né? E aí, Jorge, em paralelo com a leitura do Jung, que ele faz outro encaminhamento, eu suponho que talvez não só a psicologia nasça sem alma, mas a gente se preocupa com o homem no século XIX porque o homem está morto. O que nós vivemos hoje é uma tentativa de ou continuar enterrando esse defunto virtual da atualidade, ou então tentar reedificar novamente, né, uma antropologia, um homem convencional. Né? É porque essa dicotomia, embora ela seja filosófica também, ela é extremamente patológica. Né? Impossível você viver sem alma, sem um grande adoecimento, né? E a Verdade. psicologia também, enquanto ciência, enquanto prática de ação social na área de saúde, mais do que nunca tem que resgatar a sua própria alma para poder ajudar o indivíduo a reencontrar sua alma, que é o grande desafio clínico que nós vemos todos os dias hoje, independente, inclusive, do cara ser professor universitário de psicologia, ser da área organizacional, não interessa qual área que ele está atuando, ele tem que ajudar as organizações e o indivíduo a se resgatar enquanto sujeito, enquanto identidade, enquanto alma, para além do vitimismo, né? E essa, Inconsciência, Jorge, percepção de realidade. Sim, exatamente. professor. E essa é a grande contribuição na nossa cultura da psicologia em relação à filosofia da consciência. Né? Olha só que interessante, né? E a psicologia analítica, que por si só é um tratado de alma, né? Ela dedica, né? Exatamente. Repito, né? O volume 6 das obras completas Tipos Psicológicos é um tratado sobre a psicologia da consciência e da percepção humana, né? Verdade, E que é curioso, né? Porque toda vez que as pessoas também vão entrar em contato com a função inferior, com o inconsciente, com a sombra, parece que nós temos uma tendência a querer dar xerique na porta da festa, né? A função inferior, a função transcendente que vai fazer tudo acontecer, é aquele choque de realidade que as pessoas não querem ter, né? E E aí, aí, professor Léo? 10 minutos, Jorge. Eu vou jogar uma pergunta, então. Porque eu acho que está com pouco fogo. Mas eu tenho gente que vai estar se rasgando inteiro escutando isso aqui. E aí a gente está falando, então, ou produzindo, ou pensando, enfim,
em um sujeito individuado ou individualizado? Eita, isso é o fato, né? Você só vai chegar na individuação com o eixo ego-self, e ego só existe, sujeito, identidade, só existe com muita consciência, né? Senão Exato. ele vai ser uma persona ambulante que só emite opinião, e é o que a gente tem visto por aí, né? Exato, que só reproduz. Aí, de novo, como eu falei no começo, fica uma boca, mas peraí, os dois ouvidos, né? Eu milito. Você não está me escutando, você não está me escutando. E ela não, a própria pessoa não está escutando o que está acontecendo à sua volta, né? E aí até Pensávamos, eu vou brincar com a minha situação, né? Eu cego, quem que é cego na história? Quem que não quer enxergar, né? E aí, professor Pedro? Léo, pensávamos o ser humano, depois começamos a pensar a coisa, depois viramos fenômeno, depois viramos produto do meio, depois viramos imagéticos. Hoje estamos virtuais, amanhã será que estaremos em algum lugar, né? Quer dizer, se toda a nossa constituição foi, olha, o que somos nós mesmos, o que é esse homem, o que nos permite ter consciência para manter a gente mesmo, né? E a reprocriação e a manutenção e procriação da espécie humana, parece que fizemos o contrário, matamos o homem. Talvez seja por isso que Jung não seja muito lido em determinados lugares, né? Ou será que a gente está reproduzindo o que Nietzsche falou, que nós matamos Deus, né? Deus está morto, né? Porque eu vejo muito disso também, né, professor? E essa distinção que o Léo coloca na questão, né, Jorge? Talvez fosse essa live fosse um convite à consciência na época na qual impera a opinião, né? Quer dizer, nós regredimos ou nunca saímos da morte do homem. Porque nasce Maravilhoso, maravilhoso. a psicologia nasce quando o homem está morto, já não é uma pergunta para nós muito importante para a gente aprofundar, né, Léo? Assim, vamos a um processo de individuação logo, encara isso de uma vez, ou vai ficar no ego a vida inteira e o self jogado fora? Como é isso? Exatamente, professor. E lamentavelmente eu estou vendo muita gente transformando a própria vida num grande pinico, né? Onde não tem ego, não tem self, não tem nada. E as crises que a gente recebe em consultório, muitas delas derivam daí. Até nesse discurso neoliberal que tem, para que sentido de vida? Vamos viver o aqui e agora, né? Essa é a desculpa de todo grande dependente químico que eu conheço, né? Toda pessoa muito viciada, né? Que ela não está nem um pouco preocupada com o dia de amanhã. Ela não está nem um pouco preocupada com as consequências daquilo que ela faz. Aliás, esse é um dos discursos mais infelizes, porque a gente não foge do nosso destino, a gente não foge da individuação. E esse discurso é replicado à exaustão por aí, né? Então, a gente tem aí as grandes atrocidades do pensamento pós-moderno nesse sentido, né? Não, Jorge, é muito interessante a gente perceber na literatura da nossa cultura que o problema do outro que nos incomoda, a alteridade, só nos foi apresentado no século XIX por Hegel, na obra Fenomenologia do Espírito, parágrafo 166, da versão em português. Como? Né? E engraçado que esse exemplo da clínica que você dá, né? O compromisso social e a questão da implicação da opinião, né? Em relação à consciência, em relação à alteridade e à sociedade, é tão banalizado. Sim. E não é à toa que a gente está lidando com o adoecimento coletivo de muitas pessoas que estão à nossa volta, né? Que não se ligam nisso, né? Elas não estão conectadas com o mundo em que vivem, né? Pessoal, a gente chegou nos nossos minutos finais. Isso aqui é uma live que vai se desdobrar em outras 2 ou 3, né? Nós vamos retomar essa temática assim no futuro, mas o tempo nos chama. E a gente quer deixar aqui o convite para pensar e para as pessoas pensarem, né? Cadê sua percepção? Cadê sua consciência? Será que você não está dando chilique antes de entrar na festa? Você está tendo consciência das opiniões que você emite? Ou será que você é só uma pessoa que reproduz, né, a opinião dos outros, né?
É um grande ponto de interrogação. Deixa eu escutar as considerações finais do professor Pedro, professor Léo. Olha, vai, Léo, vai você, depois falo. Ah, tá bom. Ó, o livro é esse daqui, Abandonar o Papel de Vítima, Viva a Sua Própria Vida. Tá? Bom, agradecer, Pedro, é sempre um prazer, né? E vou fechar com um hino a Apolo. As vigilantes horas que me assistem, na textura de estrelas cortinado, dos raios do luar que ainda persistem e abanam meu sonho deslumbrado. Despertem-me se a mãe, cinzenta aurora, diz que os sonhos e a lua vão-se embora. Pois me alço e galgo a cúpula celeste, caminhando nas ondas e montanhas, nas escumas meu manto deixo ao leste, meus passos calçam nuvens com suas chamas, brutas acendem-se comigo, e o ar desnuda a terra para eu abraçar. A luz do sol, meus dardos, é letal. Ao logro, que ama a noite e teme o dia, todo homem que planeja ou faz o mal, me evita e minha glória luz e dia. Boas mentes e ações se fortalecem, e o reino da noite então se fenecem. Nutro a nuvem, o arco-íris, a flor, com as cores etéreas que lhe tingem, astros e luas com seu esplendor, com meu poder qual manto, pois se cingem, quaisquer lâmpadas sobre a terra ou o céu, são porções de um poder somente o meu. No céu ao meio-dia subo ao pico, contrafeitos depois faço a descida, para as nuvens do entardecer atlântico, a franzir e chorar minha partida. Quem mais amável do que eu sorridente, ao confortá-las na ilha do poente? Sou o olho com o qual todo o universo se vê e conhece sua feição divina. Toda harmonia de instrumento e verso é minha. Todo augúrio em medicina, luz da arte ao mundo, tem nesta canção por si só glória e comemoração. Obrigado. Maravilhoso. Professor Pedro, suas considerações finais. Acho que foi um convite, não é? Essa live para todos nós, que nos permita ter consciência, ou que a gente se esforce para ter consciência, ao mesmo tempo, uma responsabilidade com aquilo que se omite, aquilo que se emite de forma opinativa e acaba omitindo em forma consciencial, e também da partilha, que eu acho que essa é a finalidade da live também, né? Eu só espero que a gente tenha contribuído com esse processo de individuação que o Tom Dato chamou a atenção, e com a característica específica levantada pelo Jorge do problema da formação, bem no início da fala dele, né? E que a gente possa, então, ao invés de retroceder, né, a iminência da opinião, ultrapassar, suprassumir, nos elevar a um campo que nos foi apresentado pela filosofia, depois ricamente nos apresentado por Jung, né? Da gente repensar o homem, né? Veja que Jung recoloca a questão da alma, psicologia como estudo da alma no sentido muito profundo, né? E que a gente não se perca nessa opinião, ou não fique fora da festa, como o Jorge falou, entre logo na festa dos livros, né? Estude, pense, né? E assista esses movimentos que existem, expressão disso é essa live, né? Te dou os parabéns, Jorge, agradeço muito. Uma boa manhã nós tivemos aqui, né? Tondato, Jorge, muito obrigado. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Lembrar, galera, antes de dar chilique na porta da festa, presta atenção no que está acontecendo, olha para os lados, veja as pessoas que estão à sua volta, quais colaborações você pode ter na sua vida, o que você pode oferecer para as pessoas que estão à sua volta. Antes de sair, né? Antes de sair dando chilique, estragar a noite dos outros, estragar a vida dos outros, estragar a própria vida,
Tenta viver ela primeiro, com sabedoria, com troca, com consciência, se estruturando, vivendo bem, tá? A vida pode ser muito rica se você não se auto-boicotar. Faz feiura não, gente. Faz feiura não. Sabe, não sai por aí emitindo opinião, você ter certeza daquilo que você está reproduzindo. Isso pode custar muito caro para você, né? E às vezes pode até também estragar um pouco da noite de quem está à sua volta. Cuidado com isso, né? Quero agradecer a todos que estão participando, inscrevam-se no nosso canal, repassem isso para os amigos. Esse é um movimento que nós fazemos com muito carinho, com muito amor, de trazer reflexões, inclusive, né, as traduzindo da teoria para a vida prática, a vida cotidiana. Esse é um dos grandes trabalhos que nós desenvolvemos aqui no Instituto Olhos da Almacém, em todas as entidades parceiras, né? E foi muito legal e muito rico esse movimento. Vamos tentar trabalhar mais com consciência, menos com instinto, menos com essa bobagem toda aí de estar posicionado, só que de um jeito sem ideologia. Tenha ideologia, se posicione, mas com consciência. Tchau, tchau. Até a próxima live.